E eu acho que se a gente for puxar essa história do café, você falou muito bem, uma pessoa que toma de manhã, depois toma depois do almoço, depois toma mais, e aí você vê, putz, o café é um estimulante. Eu sempre falo, depois que eu diminui o café, eu tô há 1 ano pra parar o café, né? Eu fui diminuindo aos poucos, porque eu tava nesse processo, eu falei, vou parando, vou tomando um pouquinho menos e tal. E aí eu engravidei uma vez, fiquei 40 dias sem tomar, depois eu voltei, tomei 3 vezes por semana. Então eu controlava. E aí eu percebi que, caramba, é uma substância ultra mega poderosa, que quando eu uso ao meu favor, eu consigo perceber o que aquilo tá fazendo por mim. Sim. E quando você usa em excesso, você simplesmente esquece. E pior, você mascara todos os outros problemas que a gente acabou de dizer aqui. Exato. Então é um sono de péssima qualidade que depois vai ser atrapalhado ainda mais porque você tomou café demais no dia. Então você não consegue dormir. Então é, na verdade, um ciclo vicioso. E por isso que eu acho que a gente, no geral, depois que eu comecei a estudar sobre café, a gente toma muito estimulante. A gente Sim. poderia tomar menos, né, no dia a dia. E usar isso a nosso favor. Principalmente quando a gente tá falando, putz, preciso performar melhor hoje, dormir bem. E aí sim eu tomo uma cafeína. Sim. E aí eu chego aqui no podcast e arraso, porque hoje Sim. eu queria performar bem, ou eu vou numa reunião e queria performar. Então eu estou usando a substância ao meu favor. E não usando ela como se fosse uma coisa banalizada, que é como a gente faz no dia a dia. A Uma gente quer droga. mais o Venvance ainda no dia a dia que o pessoal tá fazendo. Tem isso né? ainda. E é uma engrenagem que, assim, muito café à noite, não tá conseguindo descansar, tem um evento importante no trabalho no dia seguinte. Então, 3 gotinhas de frontal. Frontal é uma classe de droga que diminui libido. Ou Zolpidem, ou isso. Então, pra é dormir, uma né? engrenagem negativa que faz parte da conversa com o casal que tem infertilidade. Uhum. Não é só o café 5 da tarde. Sim, Mas mas é o que ele te afetou no sono, e depois no frontal, e depois no dia seguinte. Mas a gente tem criado uma consciosidade, de certa forma, para o sono, né? Que não era muito valorizado. A gente veio muito daquele acorde, 5 da manhã, trabalhe o máximo que possa, não durma, né? O Wesley, eu gosto muito, que ele traz muito isso de valorizar o sono, eu acho isso muito bacana. Mas do café é muito interessante, porque assim, até pelo mecanismo da cafeína, ela basicamente ela inibe o que a gente chama de adenosina. Então é como se a gente tivesse uma conexão entre neurônios, que vão liberar ali uma substânciazinha que estimula o próximo neurônio, e essa substância volta, né, como se fosse para o neurônio anterior e reduz um pouco esse drive. O café, ele age antagonizando essa adenosina, então ele te mantém um pouco mais ativo. Só que esse mecanismo, ele cria o que a gente chama de taquifilaxia, uma certa tolerabilidade, né? Eu já passei por isso até dentro de casa. A minha esposa teve uma época que ela consumia 1,5 litro de café por dia. Caramba. Precisando de cada vez mais. Não, né? e pasmem, deitava do meu lado e dormia em 5 minutos. Por que eu tô falando isso? Para contextualizar que até hoje nós temos trabalhos que também não são muito avançados, mas que têm estudado também o efeito do consumo excessivo de cafeína. Eles até têm tentado dar uma nomenclatura, né, de uma espécie de uma fadiga pelo excesso de cafeína, por criar uma grande tolerabilidade. Então, a gente vê muitas pessoas que realmente consomem ali mais de 650, 800 miligramas de cafeína por dia. Elas dormem normalmente, porque tem essa tolerabilidade. Mas Quantos cafés são isso, assim? Só pra gente ter uma 6, ideia. eu acho. um café ali, uma xícara, vai ter 80, 100, 120, dependendo. Então, assim, dá uma quantidade boa. Uma xícara de 150, talvez, vai dar quase 1 litro de café. Acho que a gente já chegou a tomar umas 300, 400. Mas não é difícil. A gente tava E as pessoas esquecem que tem na Coca Zero, Tem um que tem no Red cafezinho Bull, ali, que tem no aqui. pré-treino. Entendi. Exato. Vocês estão falando só da cafeína, E só aí do a gente café. Olha o vê- Joe ali. a gente vê essa Mas tem na mudança. Coca Zero, tem no Red Sim. Bull, tem no pré-treino, etc. E a gente vê uma mudança do padrão de sono, que às vezes a pessoa dorme, e o nosso sono tem fases Mas diferentes. não entra no Tem a sono fase profundo. REM, tem a sua fase Dorme do mal. sono profundo e do sono leve. Então, Do geralmente, você reparador. transita mais em REM leve, não muito profundo, acorda mais cansado. O que você faz? Você toma mais café Mais ainda, café. entendeu? Isso é bem comum. Tem muitos pacientes que são policiais, que trabalham em turnos médicos também, muitos médicos que eu atendo, que ficam tomando muito café. Então, é uma coisa também para o pessoal se alertar e controlar. Não é para abolir, claramente, mas usar de forma inteligente, E igual aí, você muito falou. interessante você falar das outras coisas, porque essa foi uma das coisas que eu comecei a olhar os rótulos. E todos os suplementos que você... Eu tinha um monte de suplemento, eu consumo bastante Uhum. suplemento, e vários suplementos tinham lá. Cafeína, Pouquinho. 100 miligramas, 50 muito, miligramas, né? 150 É muito, né? miligramas. Eu, caramba! É muito. O Sim. povo toma muito e não sabe, não tem a menor Sim. noção. Então é o café mais o negócio, mais um monte e assim Basicamente, vai. todo suplemento de performance, eles botam alguma coisa de cafeína. Aham, É o que exatamente. é aprovado no país, né? Então, todo pré-treino, todo termogênico, geralmente ele vai ter cafeína e uma coisinha ou outra, uma pipirina, Mais o algo Red assim. Bull, mais a Uma taurina, Coca-Cola, exato, mais todas essas coisas que o pessoal toma como se fosse algo de boas.